gravando uma aula para as turmas do primeiro ano do ensino médio, a unidade 1 do capítulo 2, livro 2, que a gente até viu alguma coisa sobre isso em sala de aula, que fala sobre a movimentação das placas tectônicas, vulcanismo e coisas assim. Bem, por que não há terremotos no Brasil frequentemente, né? Felizmente, não há nem terremotos nem erupções vulcânicas. Muitos alunos já me perguntaram isso várias vezes, por que aqui há muitos terremotos no Japão, nas Filipinas, parte da China, às vezes no Taiwan, até Coreia do Sul, e no Brasil não há terremotos ou erupções vulcânicas. É muito simples. Na divisão das 13 placas tectônicas que existem, o Japão, essa região chamada Círculo de Fogo do Pacífico, fica localizado exatamente na área de encontro de 3 placas tectônicas, né? Então, elas estão ali num momento de instabilidade tectônica muito grande. Nesse sentido, como as placas tectônicas estão sempre se movimentando, é natural que no movimento dessas placas ocorra ou uma aproximação ou um afastamento dessas placas, né? Vale a pena lembrar que existem 2 movimentos principais. O movimento das placas convergentes e o movimento das placas divergentes. Quando ocorre o movimento convergente das placas, significa que uma placa se aproxima muito da outra e, nesse sentido, elas se chocam. Quando elas se chocam, vai haver, logicamente, um abalo na estrutura ou na superfície da crosta terrestre, que é exatamente estão as áreas de ocupação humana, geralmente a construção de cidades, áreas agrícolas, áreas de pecuária, ou até de reservas naturais. Então, por isso que há o tremor de terras, pelo fato das placas se chocarem, que isso é conhecido como movimento convergente. Por outro lado, ocorre também o movimento divergente das placas tectônicas. Nesse sentido, uma placa se afasta da outra. Quando ela se afasta, logicamente vai haver uma rachadura. Essa rachadura vai provocar também um deslizamento muito grande de terras. E tudo que tiver na estrutura da superfície da crosta vai para baixo. Como, por exemplo, o que aconteceu nas Filipinas e até no Haiti, aqui há algum tempo atrás, onde um abalo sísmico desestruturou completamente a estrutura econômica do Haiti. Voltando a falar do Brasil, respondendo à pergunta anterior, por que não há frequentemente terremoto no Brasil, isso é porque o Brasil está em cima de uma única placa tectônica, a placa sul-americana, quer dizer, ela carrega o Brasil em cima dela, vamos dizer assim, por isso ela não se move. Quando ela se move, a movimentação da borda da placa tectônica sul-americana não fica na parte que está o Brasil, fica mais na área da América do Sul, especificamente da América Andina, onde nós temos o Peru, o Chile, basicamente até parte do México já saindo para a América do Norte. Então, nesse sentido, no México, no Chile, no Peru, há mais tremores de terra do que aqui no Brasil, e isso, felizmente, né, é bom para nós. Uma outra questão também que está no nosso material é as sociedades vulneráveis às erupções vulcânicas, né? É uma coisa intimamente relacionada, a erupção vulcânica com movimentação de placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se movem e elas estão em constante e permanente movimentação, quer dizer, elas não param nunca, mas o movimento delas é muito lento, porém constante, ou seja, elas não estabilizam nunca. Nesse sentido, vai haver aquelas fendas, aquelas brechas que vão abrindo, e por conta disso o magma que vem do centro da Terra vai sendo expelido e vai havendo as erupções vulcânicas. Bom, felizmente isso acontece. Se não ocorressem erupções vulcânicas, simplesmente o planeta Terra já teria explodido há muito tempo. O planeta Terra é uma grande bomba relógio, vamos dizer assim. Ele tem que ter essa liberação do magma. Seria semelhante a uma panela a pressão. Quando você bota uma panela a pressão no fogo com água e liga o fogo e a água começa a aquecer, chega o momento que a fumaça daquela panela começa a sair pelas válvulas.
Se por acaso aquela válvula não liberar aquela fumaça que tem que sair de dentro da panela a pressão, simplesmente a panela explode. Nesse sentido, comparando com o planeta Terra, é como se fosse isso. Se o planeta Terra não liberar esse magma, esse calor interno que tem dentro do núcleo da Terra, o planeta explodiria. Então ele precisa sempre haver erupções vulcânicas. Por que que a gente não percebe muitas erupções vulcânicas? Porque a maior quantidade de erupções vulcânicas acontece no fundo dos mares e dos oceanos. Lembrando que a superfície da Terra, apenas a superfície da Terra, é formada 3 partes de água e 1 de terra. Então, a cada 10 vulcões que entram em erupção, 7 estão no fundo dos mares ou oceanos, e a gente não percebe. E 3 estão nos continentes. Os vulcões nos ajudam? Sim, e muito. De que forma os vulcões nos ajudam? Liberando, por exemplo, o melhor solo agrícola do Brasil, o solo agrícola mais fértil e, consequentemente, mais caro do Brasil, localiza-se numa região conhecida como Pontal do Paranapanema, que fica entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, o chamado solo de terra roxa. Por quê? Porque ele é formado no passado houve erupções vulcânicas nessa região e, consequentemente, o magma que saiu de dentro da terra formou a rocha magmática extrusiva. Essa rocha magmática entrou em contato com a ação dos agentes externos do relevo, que são o sol, o vento, a chuva. Essas rochas foram desgastadas, viraram uma camada de solo muito fértil, muito produtivo do ponto de vista da agropecuária. Então essa é a principal ajuda que as erupções vulcânicas podem nos proporcionar. A formação de áreas agrícolas altamente férteis. Temos algum prejuízo? Muitos. Por exemplo, nas regiões, há algum tempo atrás, houve uma erupção vulcânica no Chile, entre o Chile e a Argentina, e esses 2 países tiveram que suspender os voos. Eles cancelaram todos os voos porque é liberado uma grande nuvem, uma grande camada de cinza, de poeira que sai dentro de vulcões, que isso, além de contribuir para prejudicar a respiração das pessoas, ela gera uma camada de poeira muito forte na atmosfera e isso dificulta a visibilidade dos voos, da aviação. Então esse é um prejuízo enorme para nós seres humanos. Mas no geral a questão é a seguinte: tem sim que haver as erupções vulcânicas, porque se isso não acontecer, o planeta Terra já teria explodido há muito tempo. Então é fundamental que elas continuem existindo. O que nós temos que fazer é entender essa situação, buscar não ocupar áreas que são, respectivamente, de erupções vulcânicas. De vulcões ativos, vamos dizer assim. Como o Japão, eu falava há pouco, a região Filipinas, Japão, parte da China, parte da própria Rússia, Vietnã, esses países, Coreia do Sul, eles vivem nessa área do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, eles têm descoberto algumas técnicas para conseguir conviver melhor com essa situação. Por exemplo, os japoneses já têm uma arquitetura, eles constroem prédios que o prédio balança, mas não cai, quer dizer, ele já está preparado para sofrer um abalo sísmico, um tremor de terra, e o prédio não desmorona, ele é seguro a ponto dele balançar, mas ele não cai. Então já é uma maneira que os japoneses conseguiram descobrir. Outra maneira, os japoneses conseguem, eles pegaram alguns peixes que estão sempre no fundo do Oceano Pacífico, e eles colocam chips nesses peixes, porque os peixes conseguem descobrir quando vai haver, por exemplo, um tremor de terra no fundo do oceano. Os peixes percebem isso, alguns tipos de peixes, e eles migram, eles começam a subir, começam a sair dali. Então, quando os japoneses percebem que esses cardumes estão se deslocando em um período não apropriado para ele, não seria o momento deles migrarem dali, mas eles estão migrando, então eles acionam os alarmes para avisar a população que poderá ocorrer
um tremor de terra no fundo do oceano, uma erupção vulcânica e, consequentemente, poderá formar uma tsunami, né? Que é um dos grandes problemas naturais que o japonês vive, a existência das tsunamis. Não só o Japão, mas como a toda a região da chamada ali, a parte oriental do continente asiático. Também eles colocam, fora do oceano, né, na parte continental, eles colocam na cabeça do cérebro de alguns insetos, como gafanhotos, os gafanhotos conseguem detectar quando o vulcão está próximo a entrar em erupção. Então, quando há uma migração de insetos assim dessa natureza, fora do período de migração deles, eles ligam os alarmes avisando que naquela região poderá haver uma erupção vulcânica ou um abalo sísmico, que consequentemente já vão se preparando para isso aí. Então, sobre a aula que a gente está vendo, era isso que eu queria passar para vocês. Eu já tinha falado alguma coisa em sala de aula antes para vocês. Espero ter contribuído para que a gente possa compreender melhor todo esse processo, toda essa dinâmica da estrutura geológica do planeta Terra. Abraços.